Se tu clicou nesse vídeo é porque você não sabe nada de redação, tá totalmente perdido e do nada as pessoas exigem que você seja um especialista em redação. Ninguém nunca te ensinou a escrever uma vírgula, mas agora você tem que ser um autor de um texto dissertativo e nesse vídeo eu vou te mostrar conteúdo de uma redação do Enem para quem não sabe nada, atualizado, monstro! Eu até tenho um vídeo aqui no YouTube muito bom sobre esse assunto, que eu fiquei com uma preguição de regravar, mas que eu falei, cara, eu vou precisar regravar porque tem coisa atualizada que a galera precisa saber. Então se você não assistir esse vídeo, porque eu fiz a minha parte, monstro. Então para a outra parte também, preste atenção numa coisa. A primeira coisa que você tem que saber na hora de fazer uma boa redação é o que você não deve fazer, monstro. Não comece estudando redação Enem por tema. Você nunca viu uma linha. Se você tentar começar a estudar pelos temas, tu tá ferrado, tu vai ficar ansioso, não vai conseguir sair do lugar. Outra coisa que eu vejo a galera errar muito é tentar começar estudando por competências. Aí eu vou estudar competência 1, 2, 3, 4, 5, vai entender nada. Se você não entende ainda o básico, como é que você quer ir para as competências? Não faça isso. E agora, a terceira coisa, é a coisa mais, na minha visão, idiota que as pessoas fazem, que é começar sem base nenhuma, estudando por modelos. Cara, isso aqui é bizarro, a pessoa nunca escreveu uma linha na vida. Aí ela vai na internet e bota assim, modelo de redação para o Enem. E ela vai lá e copia o modelo, e ela até consegue ter um resultado ali, só que ela fica uma pessoa engessada no modelo. Então não comece a estudar do jeito errado. Como é que eu faço então? Primeira coisa de todas é entender que a redação ela é dividida em forma e conteúdo. Quando você olha uma redação de longe, você sabe que é uma redação. Sabe, você não é bobo. Por que você sabe que é uma redação mesmo sem ter lido? Mesmo sem ter entendido o que está escrito? Porque você está vendo a forma, certo? E essa forma da redação, ela é composta de quê? Parágrafos, verbos e conectivos. É a estrutura, certo? E o conteúdo, ele é formado de ideias, repertórios e argumentos. Aí eu te pergunto, você começa a estudar por quê? Pela forma ou pelo conteúdo? Se você vai lá no McDonald's tomar um sorvete e pede uma casquinha, primeiro cara vai servir você, ele na hora de pegar a máquina lá, ele primeiro pega o sorvete ou primeiro ele pega a casquinha? Primeiro ele pega a casquinha, porque primeiro eu preciso da forma. A casquinha é a forma e o sorvete, o que vem dentro da casquinha é o conteúdo. Não há como a gente estudar conteúdo antes de ser um especialista na forma. E aqui nessa aula você vai sair daqui um especialista na forma, na estrutura. Depois a gente vai pensar em repertórios para vários temas, mas primeiro você tem que saber como que se estrutura uma boa redação. Beleza? E a estrutura básica de uma redação, ela tem primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto. São só 4 parágrafos, não inventa moda. Aí posso fazer 3 parágrafos? Não faça isso. Ai, mas o meu primo fez. Você não é seu primo, monstro. E uma coisa muito importante, na redação do Enem, as ideias recebem nomes. Já se acostuma com isso, tá, monstro? Toda ideia recebe um nome. Então, se você não sabe os nomes, você não vai conseguir bem. O primeiro parágrafo recebe o nome de quê? Introdução. O segundo parágrafo recebe o nome de desenvolvimento 1. O terceiro parágrafo recebe o nome de desenvolvimento 2. E o quarto parágrafo recebe o nome de conclusão. Mas como que é o parágrafo por dentro? Que a introdução, desenvolvimento, conclusão, eu até já sabia. O vídeo tá mais do mesmo, vou sair desse vídeo. Tá ensinando nada, caraca. Dentro dos parágrafos é que mora o segredo de você estruturar uma boa redação. Na hora que você está escrevendo a sua redação, mais ou menos assim, que essa aqui é a tua redação, certo? A sua redação, ela tem início, que é a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão, certo? Toda redação tem início, meio e fim. Se você der um zoom aqui na introdução, a sua introdução também tem um início, também tem um meio e também tem um fim, certo? Se eu for no meu desenvolvimento, ele também vai ter um início, um meio e fim. Então, não só a redação tem início, meio e fim, mas cada parágrafo tem início, meio e fim. O início, meio e fim da redação a gente chama de estrutura macroestrutura. E o início, meio e fim da introdução, dentro do parágrafo, a gente chama de estrutura microestrutura. Beleza. E qual que é a microestrutura de uma introdução?
3 elementos só. Ó, eu aprendi de cor. 3 elementos: apresentação do tema, apresentação da crítica e antecipação dos argumentos. Essas aqui são as funções, tá, galera? Aí, pra fim, já não tá entendendo nada, eu vou fechar o vídeo. Se você, toda vez que eu falo uma coisa que você não sabe, ou você fecha o vídeo, você não vai aprender nada nunca. Então, se você tá comigo aqui há mais de 5 minutos de vídeo, comenta assim: eu quero, porque você tá realmente focado na tua aprovação, monstro da aprovação. Então a primeira coisa é a apresentação do tema. Sim, o seu corretor, ele já sabe qual que é o tema. Então imagina que esse ano o tema da redação seja sobre a questão do autismo. Inclusive a gente está agora no mês da conscientização para o autismo. Ele sabe que o tema foi esse, mas você tem que apresentar o tema para ele. Então essa apresentação aqui é como se você fosse contar uma história. E não é história da sua vida, não. E não é história de alguém que você conhece, não. É uma história validada, uma série, um filme, um livro, alguma reportagem relevante sobre o assunto. Você tem que mostrar relevante. Eu li um livro uma vez chamado Comunicação em Prosa Moderna. E nesse livro ele fala que você tem que ser respeitado pelo seu corretor. O corretor do seu texto, ele tem que enxergar em você relevância. Então, história. Conta uma história. Pode ser uma história fictícia, pode ser uma série. É claro que você não vai inventar história, não é para você inventar. A série inventou a história e você vai usar a série. Depois você vai apresentar a sua crítica, você vai mostrar nada mais do que o problema que está acontecendo no Brasil. Cara, é muito fácil, você faz isso o tempo todo. O tempo inteiro você está criticando alguém, criticando alguma coisa, avaliando alguém, avaliando alguma coisa. Na redação tu tem que avaliar também. E a parte 3, você vai antecipar os seus argumentos, que serão 2. Argumento 1 e argumento 2. E para cada solução que eu trago, você traz um problema na tua cabeça, que eu já sei. Ai, mas eu não sei criar argumentos. Eu não consigo criar argumentos. Calma, monstro. Lembra, não pensa primeiro no conteúdo, primeiro pensa na forma. Primeiro uma coisa de cada vez, uma coisa, outra coisa. Essa frase é muito boa. E agora a gente está nas funções, né? As funções são essas. E cada função recebe um nome. A abordagem temática é o nome dessa primeira parte que você contou uma história. A tese é a segunda parte que você mostrou a sua crítica. E a antecipação dos argumentos é a terceira parte, em que você simplesmente dá um spoiler de qual vai ser o seu argumento 1 e qual vai ser o argumento 2. Qual que é a diferença entre antecipar e apresentar? A apresentação, ela é mais desenvolvida. A antecipação, ela é menos desenvolvida. A antecipação, ela é apenas um breve spoiler do que vai vir à frente. Daqui a pouco eu vou te mostrar exemplos. Show? Mas não surta. Ah, eu não sei criar argumentos. Não precisa criar. Esquece esse negócio de criar argumentos. Você não cria argumentos. Você escolhe os seus argumentos a partir de uma lista de argumentos possíveis, tá? O Enem, ele não pede que você... Essa aqui é a matriz de correção da argumentação do Enem. Ele não pede que você crie. Você está lutando uma guerra que ninguém te pediu para lutar, amor. Tá lutando uma guerra que ninguém pediu para você lutar. Então, o que está escrito aqui? Vê se tu acha a palavra criar. Não tem, ó. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar, informação, fato, opinião e argumentos em defesa do ponto de vista. Tem criar aqui? Ou, responde para mim aqui, ou, tem que criar? Não tem. Por quê? Porque basta você escolher de uma lista de argumentos válidos. E se você me acompanha aqui na internet, você já viu a técnica demo aí, que é o meu macete para você escolher o melhor argumento. E eu falo disso aqui no meu livro, O Guia da Redação, nota 1000. O livro de Enem mais vendido do Brasil, ele até rimou, coisa linda. Muito lindo. Está, inclusive, na página, sei lá que página tá isso. Tá aqui dentro desse livro aqui, em algum lugar, que tá tudo marcadinho aqui, eu sei. Depois tu vê aí, tá? Link para você comprar o livro tá na bio. E se você também quiser um acompanhamento completo, ensinando passo a passo, entra no meu curso Combo Enem, para você aprender tudo mastigadão. Beleza? Beleza. Aqui a gente tem os 6 argumentos.
você vai escolher. Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos, invisibilidade social. Vai escolher o melhor argumento associado àquele tema. Vamos agora dar um exemplo prático? Pensa no tema aí, desafios do combate ao preconceito contra a população autista. E pensa comigo, como é que eu poderia começar essa minha redação contando uma história, apresentando o tema, contando uma história? Eu poderia começar assim, na série Atypical, o personagem Sam sofre preconceito devido à sua condição de indivíduo com transtorno do espectro do autismo. Aqui eu comecei apresentando o tema, certo? Essa apresentação do tema, ela recebe o nome de quê? A abordagem do tema, uma apresentação. O corretor, ele espera que você faça uma apresentação do tema. E aqui você poderia colocar um fragmento de lei, você poderia falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você poderia falar da Constituição Federal, que não são repertórios proibidos, não está proibido, você pode usar, você deve usar. Depois que você apresenta o tema, você faz a sua crítica. E basicamente no Enem, a sua crítica nada mais é do que evidenciar aquilo que o INEP já está te empurrando para você evidenciar. Se o tema é desafios do combate ao preconceito contra a população autista, eu já tenho ali uma crítica. Qual que é a crítica? A população autista representa um problema? Não, peraí, o problema não é o autista. O problema é o preconceito. Então eu vou formular, eu vou tirar da minha mente essa crítica. O problema não é o autista, a população autista, e sim é o quê? O preconceito contra eles. E como é que vai ser? Nesse sentido, fora da ficção, o preconceito contra a população autista também é uma realidade do Brasil e representa um grave problema. Você percebe que aqui eu estou usando o fora da ficção, porque aqui em cima eu trouxe uma série e agora eu vou tirar do universo da ficção e trazer para o Brasil contemporâneo, real, certo? E uma outra coisa, eu posso usar sinônimos, por exemplo, eu posso usar população neurotípica, neuroatípica, né? Porque a pessoa com autismo, ela é atípica, ela tem um desenvolvimento atípico, é daí que vem o nome da série Atypical. Beleza, a tese é isso, muito fácil de fazer, muito fácil. E aí depois você vai fazer um breve spoiler dos argumentos nesse fechamento aqui, assim a solução do problema exige que se combatam os antigos pensamentos, bem como a omissão do Estado. Repara que nessa última frase eu peço que haja dois combates, dois problemas combatidos. Antigos pensamentos, eu quero combater esse pensamento antigo e também quero combater a omissão estatal. O que significa isso? Significa dizer que se eu tenho preconceito contra a população autista, qual que é o argumento válido para esse preconceito? Eu posso dizer que o preconceito, ele acontece motivado por quê? Por conta dos antigos pensamentos, pessoas que ainda pensam como se estivessem lá no período colonial, lá na Idade Média. Então esse aqui é um argumento válido, argumento que denuncia tradições e mentalidades ultrapassadas, a mentalidade que minimiza a capacidade da população autista, a capacidade de desvalorizar a pessoa que tem um desenvolvimento diferente das outras. Então esse cara aqui foi escolhido para ser meu argumento 1, até aí tu entendeu, né? E eu também posso usar a crítica e dizer que o Estado, ele não faz muita coisa, ele faz menos do que deveria. E eu posso dizer que a omissão do Estado também pode ser o problema aqui citado. Ok, galera. Profinho, mais uma vez que eu escolho os argumentos, como é que eu vou fazer depois lá no desenvolvimento? Calma, que primeiro você faz a introdução, depois você pensa nos outros parágrafos, tá? Não surta, não é para tu surtar. Vamos ver aqui agora, então, como é que ficou essa última frase. Exige que se combatam, aqui é plural mesmo, está concordando com o sujeito que é antigos, exatamente, antigos pensamentos é sujeito, argumento 1, e omissão do Estado, argumento 2. Não existe você estudar para o Enem sem saber gramática, tá? Por isso que no meu curso Combo Enem tem uma trilha, que é uma trilha focada em gramática, chamada Gramática Jato. No Combo Enem, você não aprende a decorar modelo, não. Tem modelo também, mas você aprende a escrever uma redação sem precisar de modelo, sem precisar acertar o tema, sem precisar
ficar horas e horas tentando fazer uma redação, sem demorar muito tempo no seu texto. Você aprende a conciliar a redação com a prova de linguagens, você aprende a argumentar sem lacunas argumentativas, sem falsos desenvolvimentos, você aprende a abordagens de tema, você aprende a fechamento de parágrafo, como é que eu faço detalhamentos da minha proposta de redação, você aprende a fazer a prova de linguagens, que vale 35 mais acertos. Então vale muito a pena você agora parar tudo que está fazendo e clicar no link da descrição do vídeo e garantir aí o combo Enem para sua vida, beleza? Segunda parte agora, galerinha, desenvolvimento. E a mesma coisa, tá? Se você tem dificuldade no desenvolvimento, provavelmente é porque você escolheu mal as suas ideias. Então escolha bem suas ideias, do contrário você vai se prejudicar. E a gente agora vai separar o nosso desenvolvimento em 5 partes. Quantas partes, turma? 5 partes. No ano passado, quando eu gravei esse vídeo, eu só tinha separado em 4 partes. Então por isso que eu senti vontade de gravar uma atualização para vocês. Esse vídeo foi muito bem, tá muito bem posicionado no YouTube. Continue assistindo ele, vai me dar monetização, monstro. Mas agora, inclusive dentro da plataforma Sofia, que é a minha plataforma de correção de redação, eu analiso a sua redação, a Sofia, analisa a sua redação de acordo com essas 5 etapas. Então é a única plataforma de redação do mercado de educação do Brasil que faz uma análise ultra detalhada de todas as suas linhas, de todos os parágrafos, de todas as competências, dando sugestões de como melhorar. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você ganhar um crédito para você testar a plataforma Sofia aí e depois me dizer o que você achou. E qual que é a função de cada uma das partes do meu desenvolvimento? Bora ver. Galera, não surta, tá? São 5 partes, é bastante coisa, mas a partir do momento que você entende cada parte, fica melzinho na chupeta. Bora. Primeira parte do meu desenvolvimento é apresentar o argumento. Se eu estou falando do argumento do desenvolvimento 1, é o argumento 1 que eu estou desenvolvendo, certo? Se for argumento 1 é desenvolvimento 1, se for argumento 2 é desenvolvimento 2, tu sabe disso, né? Beleza. Aqui você vai apresentar. Mas eu já não apresentei antes? Não, antes você antecipou. Agora é hora de você apresentar. É que nem a Netflix, quando ela vai lançar uma série nova, ela primeiro faz uma antecipação. Ela diz, galera, vai sair a série e tal. Dá um trailerzinho ali de uns minutinhos, 2 minutinhos. Então a série vai ter, 4 temporadas, vários episódios por temporada, mas aí ela solta 2 minutinhos de vídeo só para te dar o gostinho. Essa é a antecipação. Você fez isso na introdução. Agora não é a hora mais de antecipar. Agora a série está lançada. A série já está no mercado. E agora é só hora de apresentar para o teu corretor. Essa apresentação, ela recebe o nome de tópico frasal. Beleza, vou te mostrar como é que faz. Depois que você apresenta seu argumento, você tem que mostrar um repertório, exatamente. Mostrar de novo o seu conhecimento. Não surta. É muito repertório. É sim, mas pensa comigo, olha pelo lado bom. Se eu escolho um argumento dentro dessa lista, eu já tenho repertórios associados a cada argumento. Por exemplo, se eu escolho antigos pensamentos, eu posso usar o repertório chamado Casa Grande e Senzala, que é um livro da sociologia brasileira, em que toda vez que eu estiver falando de pensamentos antiquados do brasileiro, eu posso usar a Casa Grande e Senzala. Se eu estiver falando de invisibilidade social, eu posso usar Simone de Beauvoir. Se eu estou falando sobre maldade humana, eu posso falar sobre Hannah Arendt. É claro que eu tenho que fundamentar, eu tenho que desenvolver bem, né? Mas eu já tenho repertórios meio que já pré-montados em cada argumento. Depois que você mostra o seu repertório, você vai fazer uma crítica. Vai criticar. Vai dizer, é isso mesmo, no Brasil tem isso. No Brasil existe esse problema. Tá. Depois que você critica, você vai dar exemplos. Esses exemplos são chamados de exemplos anti-lacuna. Se você tem o meu livro, está na página 71. Uma lista de exemplos anti-lacuna prontos para vários temas. O nome desse passo 3 aqui da crítica se chama raciocínio crítico. Beleza. E depois você vai lá e fecha
E esse fechamento eu chamo de reflexão crítica. Muito bom. Vamos ver então como é que fica. A apresentação do argumento eu chamo de tópico frasal. O repertório eu chamo de fundamentação. A crítica eu chamo de raciocínio crítico. Os exemplos eu chamo de exemplos anti-lacuna. E o fechamento de reflexão crítica. Tu entendeu os nomes? Tu grava nome do pessoal lá que canta K-pop? Tu sabe o nome de todos os cantores de K-pop, de todos os doramas que existem no mundo? Que tu não vai decorar não, né? Entender esses nomes. Pelo amor de Deus, hein, monstro? Vamos dar um exemplo agora com base na continuação do nosso tema aí sobre a população com autismo. O meu tópico frasal apresenta o problema desse jeitinho, apresenta o argumento. Ó. Diante desse cenário, o preconceito contra a população autista representa a postura retrógrada. Tópico frasal, acabei de fazer. E o tópico frasal, ele tem que ter 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Ele tem que ter referência clara ao argumento, óbvio. Do contrário, eu não vou conseguir apresentar se eu não tiver referência clara a ele. Esse aqui é o argumento 1 que eu vou desenvolver. O tópico frasal também precisa ter referência clara ao tema, do contrário, fuja ao tema, não pode. E o tópico frasal, além de referência ao tema e referência ao argumento, ele precisa de um verbo no presente. Do contrário, ele fica fraco. Pronto aí, fiz as 3 coisas obrigatórias de um tópico frasal. Depois eu vou apresentar o repertório. Lembra? Se eu tenho falado sobre o argumento dos antigos pensamentos, eu posso usar Casa Grande e Senzala como meu repertório. Nesse sentido, a obra Casa Grande e Senzala, escrita em 33, denuncia a tendência do brasileiro de seguir padrões culturalmente enraizados e julgar a conduta alheia de forma preconceituosa. Eu não estou decorando o repertório, eu estou entendendo que esse livro ele denuncia nossa predisposição em ter feito manada. Sabia disso, né? O brasileiro ele tem uma predisposição a seguir padrões que outras pessoas impuseram, que outros povos, que culturas de prestígio impõem. Então aqui você está contando ali uma alusão, fazendo referência a um livro. A gente chama disso de alusão bibliográfica. Excelente, digno de respeito. Respeita a minha história, monstro. Respeita a minha história. Se você está aqui comigo há mais de 20 minutos de vídeo, você tem que ser respeitado. Então comenta assim, me respeita, que eu tô aqui há mais de 20 minutos de vídeo. Bota aí, comenta, me respeita, para eu ver a tua carinha. E depois você coloca assim, ó, de forma análoga, o problema da exclusão de indivíduos autistas ainda se perpetua de forma negativa. Você percebe? Eu critiquei. Critiquei o quê? Eu não estou criticando o Brasil o Brasil antigo. O Brasil antigo passou. Mas eu estou mostrando que esse Brasil antigo, ele ainda se manifesta na prática. Eu estou criticando o Brasil contemporâneo. É isso que tem que ter nesse raciocínio crítico. Só que eu não posso dizer simplesmente que existe um problema. Se eu simplesmente falo que existe uma exclusão, o corretor vai perguntar, tá, mas como que acontece essa exclusão na prática? Como que isso perpetua de forma negativa na sociedade? Me dá exemplo, senão a argumentação fica vaga. Senão você cai num problema chamado lacuna argumentativa. Lacuna argumentativa. Inclusive, galera, eu fiz uma aula para os meus alunos do Combo Enem, como evitar lacunas argumentativas e falsos desenvolvimentos na redação. Não adianta você dar pause no vídeo que eu vou passar muito rápido, isso aqui tu não vai ver nada, beleza. E aí os exemplos anti-lacuna vão ser mais ou menos assim, ó. Haja vista a falta de debate social sobre o assunto na família, bem como a carência de vagas reservadas nas escolas para indivíduos neuroatípicos. Então aqui eu trouxe 2 exemplos. Falta de debate social sobre o assunto na família, carência de vagas reservadas nas escolas para indivíduos neuroatípicos. Eu chamo esse cara aqui de P1 e esse cara aqui de P2, tá? P1 é problema 1, P2 é problema 2. Por que eu chamo ele de P1 e P2? Daqui a pouco eu vou te falar, porque vai ter uma função para esses caras lá na conclusão, hein, mostro. Mas esses são os exemplos concretos. E aí depois eu fecho com uma frase bonitinha. Desse modo, não é razoável que a ideologia excludente seja regra no Brasil. Aqui tem a estrutura sintática que eu usei para o tópico frasal, tá no meu livro. E aqui tem o resuminho, mais ou menos de... Resuminho não, né? A ideia de cada argumento com cada repertório. Teve uma redação nota 1000 que ela é totalmente separada nessa estrutura, só que se você for olhar bem, essa aqui é uma introdução de uma redação nota 1000 deste ano. Aliás,
É um desenvolvimento de uma redação nota 1000. Aí eu peguei e separei esse desenvolvimento nas 5 etapas. Vamos ver. O tópico frasal desse desenvolvimento foi sobre assim, ó, diante desse cenário exposto, as políticas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país. Ponto. Monstro, o cara já cumpriu as regras do tópico frasal. Ele já apresentou uma referência ao argumento políticas públicas ineficazes. Ele está trabalhando a argumentação do omissão estatal, certo? Ele já colocou uma relação com o tema desvalorização do legado africano. E ele já trouxe um verbo no presente, então ele não precisa mais de nada, porque já está tudo completo. Tudo que vier depois não tem função. Não tem função, é encheção de linguiça, certo? Então, a partir do momento que você entende cada parte da redação e a sua função, você sabe o que é encheção de linguiça, o que é importante para sua redação. Você fica inteligente, monstro, beleza? Argumento sem exemplo é argumento fraco. Beleza. Aqui tem a listinha que está na minha página 71 do livro Guia da Redação Nota 1000. E na conclusão, 3 partes. 3 partes. Eu vou começar assim, ó. É urgente e importante que a marginalização autista seja mitigada. Beleza. E aí agora você vai entender uma coisa. Lembra que eu selecionei P1 e P2? O P1 foi falta de debate nas escolas e o P2 foi carência de vagas para autistas nas escolas. Perdão, falta de debate sobre o assunto na família, esse foi o P1. E o P2 foi falta de vagas para os alunos neuroatípicos nas escolas. Olha só. Para isso, o Ministério da Educação e as escolas devem desconstruir os preconceitos históricos relacionados aos indivíduos com TEA, transtorno do espectro do autismo, por meio de projetos pedagógicos e políticas públicas, como palestras que envolvam as famílias. Opa! Então, se eu trago palestras que envolvam as famílias, eu estou diretamente dando uma solução para o P1, o problema que eu desenvolvi lá no argumento 1. Beleza. E depois eu continuo, ó, disponibilidade de vagas nas instituições de ensino públicas e privadas. Opa! Estou solucionando aqui, ó, o P2. Muito lindo, galerinha, ó, P2. É isso que o Enem chama lá no manual deles, deixa eu mostrar aqui para você, de solução articulada. Como é que ele dá o nome? Olha aí aqui, ó. Para você tirar 200, que é o nível 5, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada. Organização significa autoria, beleza? Então, organização é você trouxe um problema e esse problema ele ficou guardado na sua memória para você trazer como uma solução da proposta de intervenção. E aí depois, para provar essa organização, você traz um desfecho, retomando ali, ó, e de garantir que o drama do personagem Sam, ou seja, o Sam voltou. Ele estava lá na introdução, agora ele voltou. Seja em breve apenas ficção. Galera, esse era eu quando tinha a sua idade, no ensino médio, escola pública, com esse nariz bonito, com essa cara linda, com esse dente gigante que o bruxismo me comeu. Esse era eu. E eu não me deixei levar pela minha origem. A minha origem, ela foi muito humilde e eu tenho orgulho da minha origem, só que ela não me determina. Então, se alguém diz que a sua origem te determina, é mentira. A sua origem ela é relevante, ela vai com você e você tem que ter orgulho dela. Mas a sua origem, ela vai ser o ponto inicial, o pontapé inicial para você alcançar voos muito maiores. Esse hoje sou eu, uma pessoa que eu sei que não tem limite para mim, eu sei que não existe limite para mim e tenho certeza que também não existe limite para você. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, eu vou deixar um outro vídeo muito bom, clica nele agora, continua vendo porque ele vai te fazer muito sentido na tua vida, na tua preparação, clica nele e vamos junto, tchau!